Boa tarde, sextou com informação. Seja bem-vindo à TVCH, TV Central de Habilidades, uma empresa parceira do ecossistema Dáquila na propagação das informações. Eu sou a Carol Marques, vou estar acompanhando vocês aí em mais essa jornada de conhecimento. Olha, é bom você se sentar aí, porque hoje o tema é polêmico, hein? Tema para a gente pensar. Fiquei até na dúvida com o meu convidado se a gente levava ou não. Ficamos conversando intensamente no WhatsApp, mas decidimos trazer porque eu acho que é importante a gente desmistificar temas, botar assim umas pulguinhas atrás da orelha. Então se preparem que o nosso debulhar de milho hoje é potente, potente, com muita conversa boa, muita estrutura, muita informação histórica, muita informação baseada nos livros sagrados também, para a gente trazer uma nova perspectiva, uma nova visão sobre esse tema que a gente trouxe hoje, o anticristo. Ui! Antes de chamar meu convidado, deixa eu dar um oi para vocês. Estou voltando agora de uma atividade de campo. Já faz aí mais de uma semana que a gente não faz live, então é sempre muito bom retornar, estar aqui com vocês mais uma vez. Um beijo grande aí. Começo chamando aqui meus membros, meus ligados e ligadas. Tylon, tudo bem com você? Se você ainda não conhece nosso canal de membros, não conhece nosso espaço no Telegram, o Léo vai deixando os links para vocês. Vai ser um prazer aí a gente estar junto. O espaço do Telegram, inclusive, é um espaço gratuito. Toda vez que eu vou fazer uma live por lá, ou vou entrar com futebol com o MDPL, ou vou fazer um vucu-vucu qualquer, esse é o primeiro lugar que eu entro para poder divulgar as informações e manter vocês todos antenados. Os ligados e ligadas são pessoas que gostam aí do nosso conteúdo, então conheça a gente por lá, para você também estar por dentro do nosso trabalho. Um beijo grande para Maria Regina, para Reni, para Maria Regina. Reni gosta do tema, arrancando o véu da ilusão, é isso aí. Um beijo para Margarida, para o Evandro, para Joelma, para Eli de Jesus. Um beijo para o Elton, que em breve vai estar com a gente aqui na TVCH. Para Marisa, para Francineia. Um beijo para Dora. Para Eli Jones, quanto tempo, tudo bem? Um beijo para o Sérgio, para a Thaís, para a Rosane, para a Vida Verde, Alex Soares, a Thelma, a Célia Feltrin, Conhecimentos Integrativos. Um beijo para Maria Helena, para Maria Inês, para a Lilian, para a Margarete, para a Rosana, para a Vânia, que também é do nosso grupo de membros. Obrigada, Vânia. Um beijo para a Thaísa, para a Mãe de Nada. Um beijo, Lígia. Para a Dina, para a Fátima, para Carlos, para o Foca na Fofoca. Um beijo, Vânia. Olha, eu fiz uma live com Foca na Fofoca e com Macumba Online, que foi, uma teteia. Vou pedir o Léo para deixar o link aqui para vocês depois. Um beijo para o Leandro, para Maria de Lourdes, para Sandra, para Jura, para Márcio. Nossa casa cheia, que maravilha. Para Márcia e para todos que vão chegar ao longo do tempo. Para Lenise, Luiz, Silvia, só gente boa. Aproveitem para deixar o like de vocês, para compartilhar essa live, para mais e mais pessoas terem acesso a esse conteúdo. Vocês sabem como é que é o YouTube, né, gente? Se tem pouco like, se o povo não comenta, se não compartilha, o YouTube fala, esse conteúdo é mequetrefe. E o nosso conteúdo não é mequetrefe. Então vai lá e dá o seu like para a gente poder distribuir esse conteúdo para mais e mais e mais pessoas. Bom, vocês sabem que eu sempre começo por aqui, primeiro apresentando ou reforçando a mensagem do ecossistema Dáquila para vocês. E isso não é por acaso. Olha, eu acabei de sair de uma atividade de campo. E eu sempre saio de lá com uma sensação assim, eu tenho tanta informação para passar. Mas, ao mesmo tempo, nada substitui a experiência vivencial. Nossa, nem sei se tem essa palavra. Nada substitui a vivência de estar lá, a experiência prática de estar lá, de participar das palestras, de participar das atividades, de conhecer um pouquinho, participar. Hoje eu vou estar recebendo um palestrante de Dáquila, inclusive, que recebe os novos lá, e nada substitui isso. Então, se você ainda não conhece Dáquila Pesquisas, não conhece os projetos e tudo que eles vêm fazendo pela humanidade, e não é pouca coisa, eu te sugiro fortemente que você acesse daquila.com.br, acompanhe o Instagram Dáquila Pesquisas e acompanhe o Instagram Ratanabá e Urandir Oliveira. Esses 4 caminhos vão possibilitar que você conheça muito sobre tudo que Dáquila vem realizando e quem sabe, um dia aí numa atividade de campo a gente se esbarra por lá, troca uma ideia. Porque é outra coisa gostosa de estar lá na atividade de campo, é quando eu posso conhecer alguns de vocês lá pessoalmente, pessoas que curtem o nosso trabalho e que pessoalmente estão lá. Sigo em frente apresentando para vocês 3 empresas que estão ligadas a todo esse universo de Dáquila e que é importante que vocês conheçam, porque é através deles que hoje nós estamos aqui realizando essa live. Eu começo falando do BDM Digital que alcançou aí 12,96 de cotação. Gente, eu me lembro quando era R$3.
Eu me lembro quando era R$3. E se você está querendo entrar nesse universo do BDM digital e fala, nossa, mas já está R$12,96, eu não sei se dá tempo. Dá tempo sim, eu vou te dar uma dica muito boa para você começar ou para você impulsionar os seus BDMs, que é o mercado BDM. O mercado.dourado.cash é uma maneira de você comprar ou vender tokens ligados ao portfólio do BDM digital de uma maneira muito prática, muito rápida, muito discreta. Você faz tudo online, muito simples e cai direto na sua carteira BDM, porque o teu login, inclusive, é o login que você usa lá no BDM digital. Então é assim, eu lá, Carolzinha, BDM 12,96, meu Deus, como é que eu faço para fazer parte disso? E agora, e agora, e agora? Vou lá, digito, entro nesse site. Entro com a minha conta BDM. Digito tudo, vou lá em melhores ofertas. Vocês vão encontrar unidades de BDM digital sendo vendidas por um valor mais baixo que 12,96. E aí é um jeito de você começar a brincar. Tem um outro jeito de participar. Às vezes eu estou precisando vender BDM. Preciso pagar uma conta aí e essa conta ainda não recebe BDM digital. Aí eu vou lá, vendo este token, coloco ele em oferta, uma pessoa se interessa, compra e aí é só partir para o abraço. Um jeito bem simples, bem prático, como eu gosto de dizer aqui, com a curadoria do Celso e da Sonia, que vocês até já conhecem, eles já estiveram aqui comigo na TVCH. Então entra lá, conheça, participe e depois volta aqui para me contar o que vocês acharam. Passando lá pela atividade de campo, um assunto que foi babado foi o Vital Detox. Então eu vim aqui também trazer essa mensagem para vocês, porque eu sei que o canal deles está, ó, cheio de gente querendo comprar Vital Detox. E que maravilha, o Vital Detox, para quem não conhece, é esse produto aqui, ó. Sabe aquelas balinhas que o presidente de Dáquila fala que são importantes no nosso processo de longevidade? São essas balinhas. Elas são desenvolvidas e comercializadas em parceria com a Pharmacenter, né? Entre o Pharmacenter e o ecossistema Dáquila. E são vendidas através desse WhatsApp, 679-9833-7819. Carol, mas eu mandei a minha mensagem, eles não me responderam. Calma. 6 meses esperando esse produto, gente. Então, assim, é muita gente procurando. Segurem as pontas, que eles vão regularizar esse atendimento e daqui a pouco vai estar muito facinho para você comprar, porque eles já vão fazendo os cadastros de vocês, vão acompanhando aí o fluxo de compra de vocês e vai ficando tudo mais simples. Para você que já participou de uma atividade de campo, eu estou falando deste produto aqui, ó. Com todas aquelas essências, com todos aqueles ativos que o presidente de Dáquila estava falando. Isso agora pode estar na sua casa. Por isso eu gosto de vir aqui trazer essa mensagem para você. Se você ainda não pediu, peça. Se você já pediu e está aguardando o retorno, aguenta a mão, vai chegar para você. E se você ainda não conhece todas as propriedades que o Vital Detox tem para oferecer, entre em contato no 679-9833-7819 para você descobrir tudo que tem lá. A equipe já está preparada para passar essas informações para vocês. E finalizo falando do horto mais querido desse Mato Grosso do Sul, que é o Horto da Aromato. Né, para você que está buscando aí saúde, longevidade, numa conexão forte com a natureza, cara, você tem que conhecer o trabalho da Aromato, porque o horto dele está lá na cidade de Zigurates, aquele vórtice incrível que está neste momento contemplado pela anomalia do Atlântico Sul. Se você não sabe o que é a anomalia do Atlântico Sul, o Léo deixa o link de uma live para vocês daqui a pouquinho para te explicar por que esse local é tão estratégico e tão especial. Os produtos que lá são plantados são beneficiados, então, por essa frequência da cidade de Zigurates. Eles estavam ali pertinho do mini monumento escalonado. Todas as plantas são cultivadas e fertilizadas utilizando a argila Kimberlito do Brasil, ou seja, tem a frequência do ouro monoatômico e agora você pode ter isso aí na sua casa. Basta entrar em contato no 67998123982. Procura os produtos que são de plantio lá, os produtos que têm beneficiamento lá, para você vivenciar essa experiência. A aromaterapia já é uma tecnologia, né? Já é um grande benefício. Mas imagina só você receber isso com a potência da cidade de Zigurates aí na sua casa. Vai lá, entra em contato no 67998123982. Fala que você estava assistindo a live, hein? Porque eles sempre mandam um mimo especial para quem é da audiência da TVCH. Bom, meus recados estão dados. A minha alegria é gigante de ter aqui vocês. Ter uma turma grande para poder assistir a live hoje com o meu convidado, o Cássio Eduardo, que eu trago para vocês agora aqui no espaço da TVCH. Cássio, é uma alegria gigante receber agora aqui no estúdio da TV...
Estúdio de Dáquila, hein? Tô querendo apropriar, falar o estúdio da TVCH. Não, gente, é o Estúdio de Dáquila Pesquisas. Aqui eu agradeço muito por nos ceder esse espaço aqui hoje. A gente já fez muitas vezes online, né, Cássio? Sim. Mas é a primeira vez que a gente vai fazer assim, ó, frente a frente. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado a todos, né, por esse momento maravilhoso de troca de ideias, né? Apesar do assunto ser bem polêmico, né? Tem muitas pessoas que têm medo quando fala sobre anticristo, mas hoje a gente vai fazer uma conversa bem tranquila e os medos vão ser desfeitos, com certeza. Certeza absoluta. Ótimo por isso, porque a gente digita anticristo no Google, a gente fica até com medo, né? Porque começa com o selo do Apocalipse e a gente começa a sentir muito temor. E aí a gente dá assim, as imagens do Google já começa a mostrar até gente que está convivendo entre nós, né, que está aí nas grandes mídias. Você fala, meu Deus, será que o fim do mundo está próximo? E eu começo trazendo um primeiro ponto aí para a gente debulhar o milho hoje. Existe razão, aliás, qual seria a razão para as pessoas sentirem assim, tanto medo dessa expressão? Existe tanta divulgação hoje na internet que reforça essa sensação de que algo muito ruim está por acontecer. É interessante, Carol, que essa ideia é uma coisa muito antiga, né? Se nós olharmos ali para as cartas de Paulo, a gente vê ali a carta aos Tessalonicenses. Paulo ele vem trazendo essa ideia, né? Ele reforça muito isso. Ele até diz assim, existem muitos anticristos no meio de vós. Então é interessante isso. Por quê? Esse anticristo, né? Ele faz tudo o que o Cristo não quer. Ele é anti, né? É antítese. Ele é do contra. É o contrário. Lá no comecinho já existiam vários cristianismos. Paulo já dizia também isso nas suas cartas. Vocês que estão aí pesquisando, dá lá o Google. Eu não vou ficar dando capítulo, versículo e texto. O povo tem que pesquisar, né? E agora então, tem o Google para facilitar. Exato. Então você coloca assim, Paulo falou que existiam vários anticristos, coloca lá, o Google mostra. Paulo disse que existiam vários cristianismos, dá um Google e aparece lá a carta e tudo mais. Paulo ele acreditava que Jesus voltaria, nas cartas das duas aos Tessalonicenses, Paulo acreditava que Jesus voltaria de imediato. E Paulo, ele já fez algo, se nós pegarmos os evangelhos como base, Paulo fez algo que não era para fazer. Porque tem um texto no evangelho que Jesus diz, eu vou para o Pai, né? E se disserem para vocês, olha, Jesus estava ali, Jesus estava aqui, olha, eu falei com Jesus, como a gente escuta muito hoje em dia, né? Vou ser boca de Deus para você. Está lá na Bíblia. Não acredite. Porque assim como o raio sai do Oriente e vai para o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Como ladrão. Todo mundo vai ser pego de surpresa. E Paulo, ele fez exatamente isso. Ele disse que estava lá no caminho de Damasco, perseguindo os cristãos, e eis que Jesus apareceu para ele. Atos dos Apóstolos tem 3 narrativas distorcidas de Paulo, né, diferentes, de como Paulo viu Jesus. Ora os soldados escutaram, ora eles não viram, ora Paulo ficou cego, ora não, ora ele só ouvia, enfim, tem 3 narrativas diferentes lá no livro de Atos dos Apóstolos, de como foi esse momento com Paulo. Imagina se fosse a Polícia Federal perguntando para ele, sabe? Como foi que você viu Jesus? Me explica direito. E ele fala uma coisa, peraí que o outro soldado vai vir perguntar de novo. Aí você conta outra história, peraí que eu vou mandar um terceiro soldado perguntar. E aí ele fala outra história, já estava enquadrado já, né? Mas na Bíblia tudo serve, tudo fica, né? Então, Paulo ele já faz essa narrativa desse anticristo ou desses anticristos, que são pessoas que fazem exatamente aquilo que Jesus pediu para não fazer, sabe? Jesus ele falava que ele veio para que todos tenham vida e vida em abundância. Eu falo, não, isso aqui ele falou mesmo. Eu pego os evangelhos e falo, não, isso aqui Jesus falou. Isso aqui Jesus não falou, sabe? Ele fala que a minha alegria esteja em vós e que a vossa alegria seja plena. Sabe essa plenitude de abundância, né? Você falando do BDM Digital, o BDM Digital é exatamente isso, né? É abundância, é nivelamento lá em cima para todo mundo, é igualdade, Sim. É acesso, acessibilidade, sabe, fartura. E a palavra evangelho, ele está ligado a uma palavra muito maravilhosa, que é boa notícia.
A boa nova, né? É a boa nova. E o contrário da boa notícia é a má notícia. E a gente olha assim para essa sociedade como está, né? A forma que ela está estruturada, cheias de más notícias, né? É o que mais vende na internet, é o que mais vende nas mídias sociais, no geral. O que faz dinheiro, né? São as más notícias. E isso é o anticristo. Você acha que então não tem essa coisa de ser uma pessoa, por exemplo? Que eu acho que é um primeiro paradigma que a gente tem, né? Uma pessoa que vai vir na Terra e que vai contestar os princípios do cristianismo, vai trazer a abertura do selo do Apocalipse. Então, esse é um primeiro ponto assim, para a gente refletir hoje, Cássio? Eu acredito que sim. Por quê? Se nós pensarmos, assim como você há pouco falou, né? A gente dá lá um Google e coloca anticristo, aparece vários personagens, várias pessoas. Midiáticas hoje. Exatamente. Mas sempre foi assim. Sempre foi. Para os evangélicos, para os protestantes, o Papa ou os papas são todos anticristos. Não, parei, fala de novo. Exato. Eles dizem que o Papa, ou os papas que passaram todos, são a besta do Apocalipse. É interessante isso. E se você olha para a Igreja Católica, eles estão falando de Jesus. Eles estão pregando o Evangelho. Ou pelo menos aquele Evangelho colocado por Constantino. Uhum. Mas é o mesmo Evangelho que os protestantes e os evangélicos têm. Mas se a gente olhar bem, esse Messias, quando a gente fala de Cristo, é a palavra grega. Porque lá no originário do hebraico é o Messias, ou Machia. É o Messias. A palavra Messias quer dizer ungido, que no grego é o Cristo. Quer dizer ungido. Era um costume que se tinha quando eles iam sagrar o rei, eles pegavam o óleo e ungia, passava o óleo no rei. E aquele rei, ele era consagrado. Ele estava junto com o sagrado. Era uma prova que ele estava ali com Deus, né? E isso foi um costume lá, desde quando Saul, Davi, Salomão, todos eles foram ungidos. Todos eles. Então, quando a gente fala do Messias, né, o Machia, e o Cristo, então tem horas que vocês vão ver eu falando Messias e tem horas que vocês vão ver eu falando Cristo, é a mesma coisa. Eu estou dizendo isso porque algumas pessoas não sabem e elas ficam um pouco perdidas com essa questão, né, de Messias e do Cristo. Então essa construção de um Messias, de um Salvador, de um líder político que faria a justiça reinar na terra, a igualdade, está falando, primeiramente, a gente tem que pensar nisso, de um povo judeu. Uhum. De um povo que estava ali estruturado na região ali do Levante. Esse povo que chegou numa terra chamada Terra Prometida, e que aquela terra era dos cananeus, e que Deus promete a Abraão. Né? Abraão, quando ele sai lá de Ur, da Caldeia, lá para aquele lado do Iraque, ele sai de lá com uma promessa de uma terra que seria farta de leite, farta de mel. E ele sai andando com tudo que ele tinha. E ele chega em Canaã. Canaã já estava ali com os cananeus. E já tinha até um sacerdote do Deus Altíssimo. É interessante que na Bíblia, quando fala que Abraão escutou Deus, não tem o nome de Deus. Não tem o nome. Quando Abraão chega à Terra Prometida, Melquisedeque, que já era sacerdote e rei de Salem, ele vem receber Abraão. E ele abençoa. Então, se ele abençoa, ele é o portador da bênção. E Melquisedeque, ele era sacerdote do Deus Altíssimo, do El Elyon. É o El, o Deus dos cananeus. Marquem isso, gente, esse nome, El. Porque a questão é de onde que veio Javé. Da onde veio esse Javé? Então, Abraão adorou a esse Deus.
Ele estava ali junto com Melquisedeque. Abraão gera Isaac. Ele se estabelece naquela terra. A Bíblia não diz que ele comprou nada. Existem várias narrativas que falam isso. Que Abraão, quando ele chega e entrega o dízimo para Melquisedeque, ele está comprando uma parte da terra, uma boa parte daquela terra. Mas não tem essa narrativa na Bíblia. Abraão gera Isaac. Isaac gera Jacó. E é interessante pensar que essa narrativa da Torá, ou chamado também de Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, essa narrativa acontece. Ela começa a ser construída depois de 584 antes de Cristo. Quando eles foram libertos pelo rei Sírio da Pérsia do cativeiro da Babilônia. Nabucodonosor, ele chega lá e destrói o templo e leva cativa a elite. É nesse momento que muitos salmos, chamados de salmos imprecatórios, eles são escritos. E se vocês lerem, escrevam isso no Google, salmos de imprecação, salmos imprecatórios. Quer dizer maldição mesmo. Uhum. São salmos que desejam profundamente que as filhas morram no ventre das mães, os descendentes dos babilônios, né? Tem um desejo nesse cântico, porque o salmo é uma oração cantada, com cítara, com harpa, com os tambores. Uhum. E eles dizem assim, alguns salmos, que os seus filhos morram no ventre das suas esposas, que a sua geração acabe antes de ver a luz do sol. Esse é o desejo do fundo do meu coração. Então isso é uma maldição muito forte. E é muito complicado a gente entender que é uma inspiração divina. Pois é, bem porque religioso isso. Exato, porque assim, a Bíblia, segundo muitos estudiosos, né, ela é infalível, ela é inerrante e ela é inspirada. E você se assusta com um salmo desse. Eu até brinco, né, tem uma música que o Zeca Pagodinho canta, Dudu Nobre também canta, né? Que ele fala assim, eu vou botar seu nome na macumba, vou contratar uma feiticeira para pôr uma quizumba em você. É mais ou menos o salmo atual. Esse salmo imprecatório é algo assim, sabe? E a gente assusta às vezes com essa música, né? Nossa, que música que é essa? Mas você encontra coisa assim na Bíblia. Você encontra lá. Na cabeça do povo judeu, destruir o templo deles, levar cativo a elite, foi um buraco tão grande no emocional deles que eles perderam o rumo. Quando eles foram libertos, né, pelo Sírio da Pérsia, o Império Persa foi um império gigantesco, né? E foi muito forte. Inclusive no filme Os 300, né, mostra ali os Xerxes, que depois de Ciro, se eu não me engano, 200 anos depois, foi esse Xerxes, que não era realmente filho, neto do Ciro, mas estava ali, né, como rei da Pérsia nessa época, quando ele foi combater lá com os 300, né? E é interessante que nesse filme mostra que tem magos no meio, né, com bolas de fogo, com bichos esquisitos, homens meio deformados, porque é a visão, vamos dizer assim, né, de quem está no poder, de como é a religião do outro. A história é sempre contada pelos vencedores, né? Exato, são demônios, né? Uhum. São demônios. E essa situação, assim, ela se repete na história. E se a gente pensar que os persas, eles deram uma base gigantesca para os judeus na sua estrutura, esse dualismo persa é uma religião tão antiga como a religião judaica. Alguns historiadores acreditam que o dualismo persa, ou chamado também de masdaísmo, ou chamado também de zoroastrismo, hoje em dia chamado de parsis, são poucos, eles vivem ainda na Índia, mas os que trazem ainda essa tradição antiga lá dos magos da Pérsia. Os reis magos que foram visitar Jesus, eles eram persas. Saíram da Pérsia seguindo a nave, né, para encontrar Jesus lá. Então é uma coisa interessante quando a gente olha para esse dualismo persa. Porque também é considerado uma religião monoteísta.
E alguns acreditam que é a primeira religião monoteísta. Porque o Deus Todo-Poderoso deles é o Zurmã. E o Zurmã deu à luz a 2 filhos, vamos dizer assim. O Arimã e o Ahura Mazda. Na profecia dele, o que nascesse primeiro iria realmente reinar com justiça. E o que viesse depois seria o algoz. Olha a ideia do anti. Por isso que é chamado do dualismo persa. Na construção da mente judaica, não tinha isso. Era Deus Todo-Poderoso, ele cria. Você vai ver isso lá no Pentateuco, o chamado Torá. E depois da morte, acabou. A vida acabou. Tem um livro na Bíblia chamado Eclesiastes. Esse livro tem na Bíblia protestante e na Bíblia católica. Na Bíblia católica tem um outro chamado Eclesiástico. Então tem esses 2. Mas o livro Eclesiastes, alguns historiadores, eles acreditam que foi construído por alguém que estava lá no templo, com a mesma construção, a mesma narrativa da Torá. Porque lá no livro de Eclesiastes não mostra uma vida depois da morte. Morreu, acabou. Tudo que acontece debaixo do sol. Vaidade das vaidades, assim como diz o Eclesiastes. Né? Na terra há tempo para cada coisa, tempo para plantar, tempo para colher, tempo para a guerra, tempo para a paz. E depois que morre, acabou. Mas de onde que veio essa ideia, então, de reencarnação, de vida após a morte, que foi se estruturando, céu, né? de céu, inferno ou Sheol? Isso foi se estruturando na vida do povo hebreu, né, do povo judeu, aos poucos, por causa da influência das outras culturas que permeavam ali, que às vezes estavam dominando, às vezes não, às vezes vinham outras. Os povos próximos, né? E ali eles foram construindo a jornada do herói, a narrativa deles. Eles foram construindo assim. E essa construção teve um apoio gigantesco do dualismo persa. Porque quando nasce o Arimã primeiro, e logo na sequência vem o Ahura Mazda, o Zurmã, o Deus Todo-Poderoso, ele olha e fala, Arimã. O Arimã era o anti. O Arimã era o anti. E o Ahura Mazda era o legal. Deus, Zurmã, pega Arimã e fala, sai daqui. E fica com o Ahura Mazda. O Ahura Mazda, então, ele passa a ser o Deus bonzinho. E ele não quer o Deus, é como na Trindade que a gente aprende, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Deus Pai, ele não está atuando muito, porque a gente acaba falando muito mais do Deus Filho. E o Deus do Espírito Santo é uma briga para muitas religiões, se é a força ativa de Deus, se é Deus uma pessoa diferente. Então existem muitas polêmicas a respeito do Espírito Santo. Mas, só para contextualizar, a gente vai olhar para o dualismo persa assim. O Zurmã, ele sai e deixa os 2, o Ahura Mazda e o Arimã ali na batalha. Nesse dualismo persa tem uma história de um Messias também, que ele vai nascer de uma virgem. E que ele vai estabelecer o reino de justiça e de equilíbrio nessa terra. Aí você fala, nossa, mais um Messias... Parece que eu já escutei essa história antes. Que vem de uma virgem, sabe? E que vai realmente trazer equilíbrio para a Terra. Mas esse Messias, ele vai ter que acabar com toda a força do Arimã. Que está destruindo a obra do Zurmã e do Ahura Mazda. Esse Messias que vai fazer isso aqui na Terra. Olha só a ideia do Messias em uma outra cultura. E muito próxima dali. E que dominou os judeus. O livro de Isaías tem uma narrativa que é também chamado de um profeta messiânico. É um profeta que anunciou o Mashiach, por isso que é chamado do profeta messiânico. Ele coloca o Ciro da Pérsia como um Messias. Olha só. Porque o Messias, ele vai construir o templo, ele vai reconstruir o templo. É uma das profecias que tem do Messias. Ele vai ser um líder político muito forte. Ele vai trazer justiça para a terra e equilíbrio. Ele
fez tudo isso. Então ele é exaltado por Isaías como um Messias. Daquela época. É o Mashiach, porque ele fez tudo isso para o povo hebreu. Ele reconstruiu o templo que o Nabucodonosor tinha destruído. Ele colocou um equilíbrio ali. É claro, né, que eles, à custa de impostos e de ceder também, né, homens para o exército do Ciro, porque era um império. Se vocês não mexerem comigo, tá tudo bem. Não tenho problemas com vocês. Fiquem aí. E muitas das vezes, esse Império Persa quase acabou com o povo judeu. Quase acabou. Tem um livro da Bíblia, né, que conta a história de Esther, o livro de Esther. A rainha Esther. Essa época, os persas estavam já com Xerxes. Né? O Xerxes que dominava tudo. E estava subjugando demais os judeus. E Esther, muito bonita, e é interessante que ela traz todo o estereótipo da deusa, sabe, da Ácera. Da deusa original. Exato, porque a Ácera, ela tinha um nome também de arbusto, de árvore. E a Esther, o nome dela, foi dado pelos os persas, porque quando eles escutaram o nome dela, que era Hadassa, eles falaram, Hadassa? Hadassa não é a Ácera? Mas nós aqui a conhecemos como Estar, ou Esther. Assim como os babilônios também. É a mesma coisa de Nossa Senhora. Nossa Senhora da Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Guadalupe. É a mesma mãe, com nomes diferentes. Então eles mudaram o nome de Esther, né, de Hadassa para Esther. E ela se casa com Xerxes. E ela se torna a rainha Esther. Então, quando você lê esse livro, parece que ela é uma rainha judaica, uma rainha judia, né, vamos dizer assim. Uma rainha judia, que é do reino de Israel. Não é. Ela está lá com os persas. E ela salva. Quando Xerxes descobre que ela é judia, ele estava quase para destruir os judeus. E ela era muito linda, formosa, enfim, encantava Xerxes. E Xerxes poupou. Então, uma gratidão imensa a Esther, a Hadassa, a árvore, né? A deusa. Então, só para contextualizar essa questão da presença do Messias e de onde vem essa ideia. E aí o povo começa, depois do cativeiro da Babilônia, a construir a sua história, mas o Deus deles, o templo, começa a apresentar um outro Deus que não era mais o El, já era o Yahvé. Quando diz o templo dos judeus. Sim. Eles começam a apresentar esse Yahvé, que ele não tem esposa. Ele é um solteirão, né? Acho que é por causa disso que ele é meio bipolar, né? Ele fica meio bravo. Tem hora que ele quebra tudo. Tem hora que ele tá bom, tem hora que ele tá vira bom. as costas. Exatamente. Então, esse povo do templo, o sacerdote, a realeza, eles trazem esse Yahvé e eles deixam de lado a Ácera e deixam de lado o El, que era o deus dos cananeus. Canaã, a terra dada para Abraão, que posteriormente ele teve Isaac, Jacó. Para ligar uma história com a outra, a história do nascimento de Isaac e Jacó é igualzinha à história do Arimã e do Ahura Mazda. Igualzinho. Jacó está lá, e aí nasce primeiro o peludo e vermelho, né? Essa ideia do predestinado ao erro, ao inferno. Na Bíblia também tem uma base para isso, de predestinação. Os que são predestinados a serem salvos, Apocalipse traz muito essa narrativa, e os que são predestinados ao inferno. É interessante, né? Se há uma predestinação, por que esse auê todo, né? Não há nada Já que se mata possa logo fazer. os que não servem, traz quem serve, pronto. Não há o que se fazer, né? Exato! Já acaba. Então a gente olha ali, Esaú, quando ele nasce, em hebraico Esav, ele já está predestinado ao erro. Assim como Caim e Abel. Exato. E é interessante que essa narrativa do Caim e Abel também é uma narrativa do templo, dizendo que os pastores e os agricultores estão em batalha. Porque duas das tribos ficaram ao sul
onde estava o templo construído, onde ficava a realeza e os sacerdotes, controlando através dos livros, né? Eles não tinham ali escribas, segundo alguns historiadores, que eram escribas babilônios e egípcios. Eles dominavam a escrita. E eles começam com uma narrativa do quê? De Caim, que mata Abel. Caim era agricultor e Abel era pastor. O povo do sul, eles não tinham tanta água como o povo do norte. Então, o povo do sul, eles eram pastores. E o povo do norte, eles eram agricultores. Deus não gosta da oferta dos agricultores. Ele gosta da oferta dos pastores. Olha a linguagem subliminar. Nessa época também tinham as pitonisas, as sacerdotisas. E essas sacerdotisas, elas estavam ali fazendo as suas adivinhações. Elas eram a conexão de Deus, né, com o povo. Elas dominavam as energias telúricas e as energias celestiais. Elas estavam com a serpente. Olha a narrativa de Gênesis, a mulher e a serpente. De Eva. Sabe? A mulher, a mulher e a serpente, ela traz a destruição para o homem. Ela traz o pecado. Ela traz o erro para a terra. Então, livre-se da mulher e a serpente. Essa é a narrativa ali do livro de Gênesis. Esse contraste, então, ele está sempre muito presente na história dos... Você já falou da Torá, falou da Bíblia evangélica, falou da Bíblia católica. Esse tipo de... A criação do bem e do mal, do contraste, me parece ser algo histórico dentro da história do cristianismo ou da história do judaísmo, né? Aliás, gente, me permitam fazer um parêntese importante, porque quem é de casa, a gente esquece de apresentar da forma correta para o nosso pessoal. Vocês estão vendo que o Cássio, gente, é uma biblioteca. Eu ia falar uma bíblia, não é uma bíblia, não. Ele é uma biblioteca ambulante. Sendo uma biblioteca ambulante, gente, ele traz um monte de informação, de cruzamento de informações que vocês não vão ver em nenhum outro lugar. Durante toda a live, vocês vão ver o @ do perfil dele no Instagram. Vale muito a pena acompanhar o conteúdo dele. A TVCH, na sua inauguração, pode contar com o conteúdo dele, com evidências ufológicas na Bíblia. Isso foi lá em Gênesis. Sim, há bastante tempo e com muita informação legal. Então, o Cássio já esteve muitas vezes comigo. E aí eu me perdi e não falei o quanto de conteúdo que ele tem dentro do canal dele. O canal dele está no arrobinha aí debaixo do nome dele, enquanto ele estiver falando, está na descrição do nosso vídeo, e vocês vão poder pegar muito mais conteúdo, exatamente fazendo esse tipo de articulação, que é um pouco desconfortável, mas necessária, sabe, Cássio? Porque eu não sei se é um conforto cognitivo que o ser humano tem ao dizer, isso aqui é bom, porque é meu, é da minha turma, é dos meus conhecidos, é dos livros que eu gosto, é dos livros que eu pratico. Isso aqui é ruim. Isso aqui é anti. E a necessidade, e talvez também seja um conforto cognitivo, tentar personificar isso. Então, isso aqui é bom porque é do que eu acredito, é do que eu gosto, é do que minha família me ensinou, ou é da forma, ou é compatível com o país que eu vivo, é compatível com a cultura onde eu tô. E aí, aquilo que não é ruim. E é essa pessoa aqui, ó. Ele é o anti. E aí eu queria trazer uma outra provocação para você, porque quando a gente avança mais um pouquinho ali nos livros bíblicos, né, e vamos lá para o Apocalipse, e fala sobre o fim dos tempos, a abertura dos selos, existe uma vertente, pelo menos da cultura brasileira, né, onde a maioria é cristã, se diz cristã, de um tempo que há de chegar, da abertura de selos que começarão e de um anticristo que vai chegar. E o que eu estou entendendo pela tua fala, eu falo assim, Carol, não tem nada disso de que era lá no Apocalipse. Presta atenção, Carol. Porque eu estou te trazendo informações dos persas, por exemplo, onde se criou essa dualidade. E vamos combinar, Carol? Faz tempo. Isso não tem nada a ver com a história que João escreveu lá no Apocalipse. E isso não está numa pessoa, embora tenha se personificado, mas na natureza de um momento, de um sistema. A gente vive tempos, entre aspas, apocalípticos, ou tempos assim,
eu vou falar anticristo, mas eu não queria tentar criar esse contraste, sabe, Cássio? Mas tempos delicados e de provação dos valores da sociedade, talvez por isso tenha se tanto a necessidade de personificar através de um anticristo. Como é que você vê isso? Bom, exatamente nessa linha de pensamento, né? Eu gosto de fazer essa tempestade, sabe, de ideias, de assuntos, para que as pessoas possam ir lá e cá. Não, você faz um trenzão, isso é um toró de ideias, exato, na verdade. Exato, para ir juntando as coisas. A gente vive, sim, tempos difíceis, apesar de a gente olhar para uma sociedade onde a gente olha, né, uma tecnologia, o ápice do que a gente vive hoje da tecnologia, da inteligência artificial, né, de androides aí no nosso meio, né, e tantas outras coisas, mas a gente está olhando para um ser humano que está sendo cada vez mais subjugado. Né, está sendo cada vez mais explorado, esquecido, assassinado. Sim. E isso é algo... Literalmente ou não, né? Exato, e isso é algo apocalíptico, vamos dizer assim. Porque a palavra apocalipse quer dizer revelação. É tirar o véu, é mostrar o que está acontecendo. Mas, se a gente olhar a mulher do Apocalipse, fazendo um link novamente lá com o Gênesis, essa conexão, né, de Gênesis e Apocalipse, a mulher de Gênesis, ela é a pecadora. Ela que leva o homem a pecar. Mas essa narrativa, ela vem do templo de sacerdotes, aí sim tem os levitas, né, controlando, aí sim tem, né, toda a realeza trazendo o domínio daquele povo lá do norte que se corrompeu com os sírios, com os babilônios, porque a ralé ficou. Quem foi levada cativa foi a elite. E esse povo, a ralé que ficou, se misturou com os outros povos e construíram um templo, sabe, lá no Monte Garizim, que é o templo da Samaria. O templo do sul foi destruído, o templo da Samaria ficou. Então, assim, tem textos no Evangelho de Jesus querendo passar pela Samaria, e os samaritanos não gostam dos judeus, porque quando eles voltaram do cativeiro, eles rechaçaram aquele povão e subjugaram aquele povo. As 10 tribos que ficaram ao norte, elas foram, claro, né, em 720 antes de Cristo, elas foram dispersas. E ali ficou um povo misturado, que o judeu olhava e falava assim, não é gente pura, não é um judeu autêntico. Sabe, autêntico. Então eles rechaçavam os judeus. Tanto é que Jesus, ao passar, ou tentar passar pela Samaria, os samaritanos não deixaram. E aí chegou, né, Tiago e João, né, e pediu para Jesus assim, a gente pode pedir para que venha fogo do céu e a gente queima todos esses samaritanos aqui? Eu penso que se eles pediram autorização para fazer isso, eu acho que eles aprenderam esse tipo de magia, sabe? E Jesus fala, não, a gente não veio para fazer isso não, calma. E a partir daquele momento, começou a chamá-los de filhos do trovão, que quer dizer Boanerges em hebraico. Essa coisa da magia e o cristianismo é uma coisa interessante, porque os desenhos, né, de Jesus, os mais antigos, mostram ele como uma varinha. Tipo Harry Potter mesmo, sabe? É mesmo. Uma varinha de mágico. Pode colocar lá no Google, lá, dá uma pesquisada, você vai encontrar Jesus em desenhos muito antigos, o cristianismo mais antigo, ele está com uma varinha na mão. Por isso que os persas foram visitar Jesus. Os reis magos. Os reis magos, que não são 3. Na Bíblia mostra de 3 presentes que representam os elementos da natureza. O ouro, o incenso e a mirra. Né? A gente vê no ouro o melhor do elemento da terra. A gente vê no incenso 2 elementos presentes. O fogo e o ar. Porque senão não tem fogo. E olha só que bonito, porque a magia mexe com tudo isso, né? E aí, o que tem de mais nobre, de líquido ali? A mirra, representando o elemento água. Esses são os presentes que eles entregam para Jesus, reverenciando o Rei dos Magos. E é interessante, a Igreja da Natividade, ela não foi destruída. Lá tem um afresco que quando os persas chegaram dominando toda a região, destruindo todas as igrejas que estavam lá, eles não destruíram essa, porque mostra 3 persas visitando Jesus. E eles falaram, peraí, um dos nossos estiveram aqui. Vamos deixar esse lugar aqui. Não vamos mexer aqui, não. E, olhando para essa questão, voltando novamente lá para o Antigo Testamento, esse Deus, ele se apresentava como o Deus de Shalom e o Deus de Ra. Esse Yahvé.
É só você colocar lá no Google. Eu sou o Deus de Shalom e o Deus de Ra. Ele, na pessoa do mesmo Deus, é como se tivesse o Ahura Mazda e o Arimã na pessoa do Deus Javé. Por isso que a gente lê o Antigo Testamento e fala assim, Deus é maluco. Primeiro ele faz tudo e vê que tudo é bom. E depois ele taca água em tudo, destrói tudo, não quer mais. É bipolar. Ele tá malucão. Né? Então, hora ele acha que tá tudo bem e tem hora que ele acha que não. Sabe? Por que ele age assim? A mesma narrativa ali, né? Os ninivitas, o povo assírio, a Nínive era uma cidade gigantesca da Síria. Era como se fosse São Paulo, né? No Brasil. E tem a narrativa de Jonas, que ele está indo lá para fazer a palestra para os ninivitas, porque Deus ia acabar com os ninivitas. E ele faz uma palestra de destruição, está lá no livro do profeta Jonas. Ou então o Ioná, né? Para os judeus. E quando Jonas faz essa pregação, os ninivitas se cobrem de sacos, fazem penitência, põem até os bichos para jejuar, e Deus perdoa Nínive. E Jonas fica pé da vida. E ele se revolta. E ele diz que ele podia se revoltar até a morte. Como que pode? Ele fez uma pregação que Deus ia destruir, e ele subiu no morro. E ele ficou esperando Deus tacar fogo em todo mundo. E Deus perdoou os ninivitas. Pois num outro episódio, que esse rei quer chegar e destruir Jerusalém, o templo, eles já tinham acampado na frente. Está lá no livro de Reis. Deus manda um anjo, que em uma noite, esse anjo mata 185 mil soldados assírios. O mesmo Deus. Uma hora ele perdoa o mesmo povo. E outra hora ele mata todo mundo. Aí você fala, mas por que uma hora ele perdoou, outra hora ele matou? Como assim? Você vê no livro de Juízes, que conta toda uma história antes dos reis, que Deus manda exterminar uma das tribos, a tribo de Benjamim. Ele manda matar todos. Mas é um filho de Jacó. E ele pega as outras 11 tribos e põe para guerrear contra os benjamitas e quase dizimou os benjamitas. Está lá no livro de Juízes. É só ler. Então, quando você olha para esse Deus, que era o Deus de Shalom e Deus de Ra, não foi ficando legal essa narrativa. E aí que entra o dualismo persa. Eles começam, então, a construir a pessoa do demônio. O povo judeu começa, então, a construir uma narrativa que tem um algoz. Eles tiram de Deus, tiram de Yahvé essa postura e ele coloca no algoz. Inclusive o livro do Jó mostra Satã provocando toda hora. Ele tem acesso ao céu. É um anjo caído, né? Ele tem acesso. Mas nessa narrativa ainda não é uma pessoa. Não é um anjo caído. Não tem essa ideia ainda. Não tem. Nessa narrativa do livro de Jó. Ele é um acusador. Porque lá na Babilônia, eles tinham sempre um advogado de acusação. Ele apontava os seus erros. Então, nessa narrativa, que é uma ficção, né? Esse Satã, ele é um advogado de acusação, que tem acesso aos céus. E ele chega para Deus e fala, tá bom, todo mundo é bonzinho. E o Jó? Deus fala, você viu lá o meu parceirão? Eu vi. Mas ele só é bonzinho para você porque você faz tudo para ele. Se você me deixar, eu vou começar a tirar as coisas dele. Com certeza ele vai te amaldiçoar. Se você olhar bem o livro de Jó, não tem a paciência de Jó que a gente escuta. Aquele homem, ele se lamenta. Ele só não blasfema contra Deus. Mas, na história, na narrativa, a mulher dele, e sempre assim, né? A mulher fica, amaldiçoa esse seu Deus e morre logo. Porque agora você está cheio de lepra. Você já perdeu os nossos filhos, 7 filhos já morreram. Nós perdemos a nossa riqueza toda. E Satã
tá toda hora indo lá e falando, olha, se eu tirar mais alguma coisa, se eu pôr uma doença nele e tal, e acaba com Jó. E a frase do livro é, Deus deu, Deus levou. Bendito seja Deus por isso. Então, esse Deus de Shalom e de Ra está ali no livro de Jó. Só que eles começaram a entender que esse advogado de acusação esse Satã, ele poderia se estruturando para uma personagem que fosse o algoz, o do contra, o anti. E isso vai crescendo. No século II a.C., os gregos dominam aquela região. O pensamento helênico foi uma coisa maluca na cabeça do judeu. Porque eles começaram a questionar a Torá. Por causa do pensamento filosófico, eles começaram a falar, isso aqui não faz sentido. Isso aqui faz, mas poderia ser um pouco diferente. Isso foi um problema. E aí nasce uma das revoltas mais interessantes na Bíblia, que é chamada de Revolta Macabaica. Os dois livros dos Macabeus. Judas Macabeus acabou sendo a celebridade, né? Mas o profeta no sacerdote, que ele faz esse levante, né? Ele fica revoltado com toda essa presença. E nessa mesma época nascem os fariseus, que eles começaram a colocar faixas com textos da Bíblia no braço, na testa, e divulgando a Torá. Não vamos deixar esse pensamento helênico acabar com a gente. E foi uma ameaça gigantesca. Mas contribui com a ideia do Hades. Os gregos vieram com essa ideia, né, do Hades, desse mundo do submundo, né? Onde está o deus Hades lá, e aonde os espíritos vão para lá, os espíritos que cometeram erros e tudo mais, começa então a permear a cabeça do judeu. E eles então entendem que pode ter um lugar das almas, diferente lá da Torá. Agora existe um Sheol, existe o seio de Abraão. Assim como a igreja inventa o purgatório. Inventa o inferno, né? Inventa o inferno. Então, a partir desse momento começa a ter o seio do Abraão, chamado de Hades também, no grego. Por que seio de Abraão? Porque eles acreditavam que, como o Hades era um lugar para os gregos, né, onde ficavam os espíritos, Abraão então não apagou, sabe? Não tem um morreu, acabou, como eu estava falando no comecinho. Abraão, ele é o pai na fé, ele que começou tudo, então ele tem um lugar onde ele vai recolher aqueles que chegam. Então tem texto na Bíblia que diz que morreu, acabou, e tem texto na Bíblia que, a partir de então, morreu, tem uma consciência. Como o próprio Apocalipse. Se a gente pega Eclesiastes e também a Torá, que diz que morreu, acabou, mas no Apocalipse quem morreu tem uma consciência. Como assim? Sabe? O vidente do Apocalipse, que a gente aprendeu que é João, mas não tem nenhuma assinatura que é João. Inclusive tem gente que contesta que seja João, né? Sim. Porque o idioma não é o idioma que ele utilizava, nem a forma da grafia, a forma como ele utilizava. Tem uma história Exato, assim, a estrutura literária é completamente diferente quando você pega o Evangelho, quando você pega as 3 cartas de João e quando você pega ali o Apocalipse. Né? Há controvérsias também se esse Evangelho e as cartas atribuído a João seja dele mesmo, porque não tem nada assinado. Se você pega o original do Evangelho de João, é um papiro pequenininho desse tamanho assim. Aí você fala, e por que aqui o livro de João é um calhamaço assim? De Mateus, de Marcos e de Lucas também é a mesma coisa. Esses córdex foram construídos pela patrística. Eles só tinham realmente um pedacinho. E é interessante que um pedacinho, né, e a inspiração divina faz com que eles completem tudo. Isso é canônico. Mas quando a gente vai realmente para a biblioteca de Nag Hammadi, que tem evangelhos incríveis, né, encontrados em 1948, escrito na língua copta, né, que é uma mescla do grego com o egípcio, o Evangelho de Madalena, o Evangelho de Tiago, o Evangelho de Tomé. Tudo isso é apócrifo. Mas que, ao meu ver, está muito mais próximo do que realmente Jesus e os apóstolos viveram, do que realmente o que é considerado canônico.
os 4 evangelhos. E é uma coisa interessante a se pensar. Porque tudo isso, na verdade, é uma grande construção. Essa coxa de retalhos, eles foram ajeitando para que a elite continuasse no poder. Assim como lá no Antigo Testamento, no templo, a realeza, né, e os profetas e os sacerdotes construíram toda a manipulação para colocar o povo no cabresto, Constantino faz isso com a patrística. Na mesma estratégia. Porque ele estava vendo que o Império Romano estava sendo ameaçado. E ele montou uma grande estratégia para o Império Romano continuar. E eu já falo, né, inclusive na TVCH há muito tempo, já falava, o Império Romano nunca acabou. O Império Romano está aí. Nunca acabou o Império Romano. E a gente aprende na história que o Império Romano acabou, né? É aí que o último lugar, ali a Constantinopla, depois caiu. Bobagem. Ganhou outro nome, ganhou outros ares. Ele arrumou um outro jeito de perpetuar. Uma outra forma de perpetuar. E está aí até hoje. Então, quando a gente olha essa estrutura, né, do Apocalipse, essa narrativa ela é muito estranha. Porque a gente fica com muito medo da besta do Apocalipse, né? Porque tem uma besta que vem das águas e outra besta que vem do mar, né, da terra. E a besta, ela varre com a sua cauda. E a besta faz o quê? Mas se a gente olhar bem, quem é que destrói a terra no Apocalipse? É o Cordeiro, que é uma representação de Jesus. E são os anjos. Então, as 7 igrejas do Apocalipse, e na expedição que fizemos para a Turquia, nós visitamos os pontos, né, das 7 igrejas do Apocalipse, Esmirna, Tiátira, Panfilha, Frígia, Pérgamo, todo esse Éfeso. E igreja não tem essa estrutura que a gente tem hoje, né? Um prédio. Era a igreja que está na casa de fulano. Então tinha umas casinhas lá e eles se reuniam lá. Só que lá no Apocalipse a gente vê um Deus que odeia. Ele já começa dizendo, eu odeio os nicolaítas e as suas práticas. Como que Deus pode odiar? E ali a gente vê a ira do Cordeiro. E quando um anjo abre um selo, que eles estão ali, os 7 anjos das 7 igrejas, estão juntos com o Cordeiro, eles estão acabando com a terra. Sim. Inclusive é tudo 7, né? Tudo. 7 anjos, 7 selos, As 7 trombetas. Exato. Eles têm essa ideia de uma totalidade, né? Eles estão sendo perfeitos na destruição. Então eles acabam com um terço, depois mais um terço, depois mais um terço, então já totaliza os 3 terços, eles destroem a terra. E mais uma vez no Apocalipse a gente vê uma narrativa de predestinação. Que aqueles que desde o princípio já estavam predestinados ao inferno, vão para lá. E aqueles que o nome estava já escrito no livro da vida, desde o princípio, vão para o céu. Eu tenho no meu canal umas lives que eu falo bastante sobre as teologias, né? E eu falo sobre depois da Reforma Protestante, que foi um momento assim muito interessante, e ninguém gosta muito de falar, né? Porque a Igreja Católica estava ali com a Inquisição e descendo o rei em todo mundo. Mandando ver. Sem dó, nem piedade. E quando Martinho Lutero, ele se revolta, ele se junta com os príncipes alemães e começa então toda uma estrutura da Igreja Luterana. Esse movimento de Martinho Lutero não foi o primeiro. Já existiam outros movimentos de pessoas querendo se libertar daquele domínio de Roma e tal, né? Mas como era muito difícil, Martinho Lutero acaba cabeçando isso e facilita para os outros, né? E surgiu um grupo chamado de anabatistas. Anabatistas? Anabatistas. Eles já estavam bem estruturados, né? Na época que Martinho Lutero fez toda essa algazarra, vamos dizer assim. Eles acreditavam que o batismo da Igreja Católica, assim como todo o sistema da Igreja Católica, não valia, que era ruim. Então eles batizavam de novo.
as pessoas. Eles foram se estruturando, por isso que anabatistas batismam novamente. E eles começaram a batizar novamente as pessoas. Tanto os católicos como os protestantes entenderam aquilo como uma heresia. Martinho Lutero, junto com os príncipes alemães, mataram os anabatistas das maneiras mais horripilantes possíveis. Esquartejamento, arrancar o coração, um afogamento, por afogamento, e eles diziam assim: vocês não estão procurando um segundo batismo? Tem agora o terceiro. E eles afogavam. É chamada também de uma inquisição protestante nessa época. Então você vê cristãos matando cristãos. É uma coisa assim, assustadora. Sim. E aí eu volto lá para aquele texto bíblico, né, que Pedro tira a espada. Então, acredita-se que Pedro também tinha alguma afinidade com os zelotas. Porque tinha o Simão, o zelota, que esses zelotas, eles nasceram no século I, junto ali com Jesus ali. Que eles estavam contra o Império Romano. Porque Jesus, ele nasce agora numa Jerusalém que estava dominada, então, pelos romanos. Então, a gente já falou dos helênicos, né? 200 a.C., já falamos dos babilônios, já falamos dos persas, e agora, no tempo de Jesus, era os romanos. Os zelotas, então, eram guerreiros, revolucionários, armados, que acabava com Roma. Era um espinho no calcanhar dos romanos. E Jesus recruta um zelota para ser um dos seus discípulos. Mas como na prisão de Jesus, Pedro é que tira a espada e corta a orelha do soldado, do Malco, Pedro, ele é repreendido por Jesus. Jesus pega a orelha, como na narrativa bíblica, né? A orelha do soldado, vai lá e põe no lugar. E vira para Pedro e fala: Pedro, guarde essa espada na sua bainha. Não é por esse caminho. Infelizmente, não é o testemunho que os cristãos seguem. Não. Porque se a gente for lá para o passado, a gente vai ver as cruzadas, a gente vai ver o recrutamento, né, dos templários, que eram sacerdotes armados, guerreiros, que eles foram para matar. E depois eles acabam realmente entendendo, porque eles ficaram lá num pedaço, chamam de templários, porque o templo foi destruído pelos romanos. Sim. Nossa, pela segunda vez. Mais um buraco no emocional. Mais um. Como a gente estava falando um pouquinho antes, nos bastidores, né? Falando do filme Avatar, quando o cientista chega com a nave em cima da árvore e fala para o general: vamos acabar com essa árvore. A gente vai destruir essa árvore, vai ser um buraco no emocional desse povo, que eles vão fugir que nem baratas. Mais uma vez aconteceu isso com o povo judeu. Porque Roma destruiu o templo. E ficou um pedacinho só. E esses sacerdotes guerreiros foram acolhidos pelo rei de Jerusalém lá no templo. Por isso que são chamados de templários. Só que a gente acaba descobrindo o quê? Que eles descobriram alguma coisa lá. Porque eles acabaram se tornando algo que Roma não gostou. Sim. E Roma... Embora tenham sido acolhidos pela Igreja Católica no primeiro momento, né? Sim, com todas as honrarias e tudo mais, mas eles se desvirtuaram, não mataram como tinham que matar, penso eu, e aí logo foram substituídos pelos cruzados. Mais cruéis, sabe? E até o pessoal fica falando a diferença de um cruzado e de um templário, qual que é a diferença, sabe? O cruzado não fez voto de castidade, de pobreza e de obediência. E a carta aos Efésios, ela serve como base, aquela parte chamada Efésios 6, chamada armadura do cristão, ela serviu como a ordenação do templário, a parte da oração da ordenação do templário. Só que o cruzado não. Não tinha nada daquilo. Nem um voto. A gente vai cortar mesmo. E um rastro de sangue feito por cristãos se inicia de uma forma assim atroz.
E logo na sequência, vamos pensar assim, o Papa Nicolau V escreve uma carta para o rei de Portugal, João V. A carta se chama Dum Diversas. Ele manda escravizar todos os sarracenos e todos os africanos que foram encontrados pelo caminho. Escravizar até a morte. Então a Igreja Católica inaugura a escravidão. Para você ver o contraste, né? E mais um rastro de morte. Quantos e quantos milhões de negros foram vendidos, mortos, escravizados até a morte? Quantos e quantos? Tem números. Se vocês colocarem lá no Google, lá, faz a conta. Quanto que foi para a Jamaica, quantos que foram para os Estados Unidos, quantos que vieram para o Brasil. O Brasil é o lugar que mais veio escravos. Mas tudo se origina, então, de uma prática orientada por um Papa católico. Exatamente, e que a igreja não gosta de falar disso. Mas se você colocar lá no Google, cadê a carta Dum Diversas? Vai lá, coloca lá e dá uma lida. O que está dizendo? E a gente olha, né? O rei da Inglaterra, ele corta a ligação também com Roma, ele estrutura, então, a igreja anglicana, e ele começa a perseguir, e os irlandeses que quiseram se manter católico, esse rei Henrique VIII, ele subjuga esses católicos. E essa guerra, ela acabou em 2003. Começou lá em 1500, século XVI, e acabou no século XXI. Quando o IRA levanta a bandeira, eu lembro quando eu era adolescente, né? Toda hora era aquela coisa, né? Mais uma vez uma bomba em Belfast, né? O exército republicano irlandês, mais uma vez, atua. A polícia, né? E o governo inglês se posiciona. E aí tinha represária. E era bomba daqui, bomba de lá, história daqui, história de lá. Quem cristão, o católico não casa com a protestante, e o muro da vergonha ali. Era uma coisa, né? Hoje essas igrejas lá viraram pubs. Toda a briga, né, que os avós viveram, que os pais viveram, os filhos hoje olham para isso, tanto protestantes como católicos, e falam, eles nem ligam mais. Nem ligam. E se você contabilizar esse rastro de morte de quase 500 anos, só ali na Irlanda é muita morte. Mas o motivo é religioso, mas por baixo é sempre um motivo político, né? Sempre, territorial. Sempre. A gente consegue transpor isso para os nossos tempos, Cássio? Assim, aonde eu quero chegar nessa análise sua? Essa narrativa, essa história da chegada, da possível chegada de um anticristo que causa tanto temor, por trás dela, ela pode ser uma cortina de fumaça, para que por trás dela possa se ter algum tipo de confronto ou aliança político-territorial no nosso mundo atual. E aí eu entro um pouco nessas guerras Anunnakis que a gente... Porque quando eu falo político, e aí para você que está em casa, não presidente A, presidente B, né? Mas quem está acima dessas cadeiras, né? Pode ter não sei se eu consegui me expressar bem, assim. Essa narrativa do anticristo, ela pode estar ligada também a esse movimento que existe entre as próprias facções Anunnakis, né, que vão tentando encontrar historinhas para justificar a sua intervenção aqui entre nós, entre o sistema Terra, e utilizando para isso governos e tudo mais? Com certeza. Com certeza. Porque, assim, nossa, eu não tinha pensado nisso. Essa sua sacada, ela é muito profunda. Porque quando a gente olha a história do Messias, a gente vai ver que os muçulmanos também têm um Messias. Eles também, e o Messias dele também vai estabelecer um reino de justiça. Sim. A narrativa é exatamente igual. É muita gente querendo estabelecer reino de justiça. Sim, e vai ser uma política de igualdade que primeiro vai beneficiá-los e todos os que se converterem, né, também. O judaísmo também. Primeiro vai ser para os judeus. Mas para aqueles que se converterem e tudo mais, a bênção se estende para todo mundo. Todos estão apresentando um Messias que vai ser um líder político que vai trazer equilíbrio. Então, quem apresentar primeiro o seu Messias... do outro é o anticristo. Do outro é o anticristo. Com certeza. E eu costumo fazer essa comparação com o Messias, ou Cristo
católico, que ele não é o mesmo Messias do protestante ou do evangélico. Porque o Cristo que vai vir à espera desse Jesus Cristo, esse Messias que virá na sua segunda vinda, né? Ele está com a igreja triunfante, com Maria, a mariolatria, como diz os evangélicos e protestantes, está com os papas, com os santos, tudo isso é a igreja triunfante. Que para o protestante e o católico, não! Porque Roma é a Babilônia do Apocalipse, é a grande meretriz. Ah, você diz o protestante e o judeu, né? O protestante, do que eu estou colocando, é os que seguem os cristãos do protestantismo, que seguem Lutero. Sim. Eles são cristãos que não aceitam os católicos. Eles já saíram dali. Os evangélicos também. Uhum. Eles não querem. Inclusive tem um livro, falando dos assassinatos, né, dos anabatistas, tem um livro chamado O Rastro de Sangue, que conta toda essa história. Os batistas hoje são descendentes dos anabatistas. Olha. Vieram de lá, vamos dizer assim. Então, eles não aceitam essa igreja triunfante, esse Messias católico. Aí você fala, mas não é o mesmo Jesus, o que você está falando? Não, não é. E se vier o Messias dos protestantes, ele não é o mesmo do católico. E para o católico vai ser o anticristo. Dá para entender? É o anti. Porque ele não tem a igreja triunfante, não tem Maria, eles não têm a mãe, eles não têm os santos, eles não têm nada disso. Então não serve. O Messias lá dos muçulmanos não serve nem para judeu, nem para católico, nem para protestante, nem para evangélico, não serve. E acima dessas discussões religiosas, alguém está lançando um checkmate na sociedade nossa, por assim dizer, né? Exatamente. Enquanto a gente está aí nessa discussão. Sim, porque se a gente for olhar assim, esse rastro de sangue deixado pelos cristãos, sabe? Muitos podem dizer que os cristãos são anticristos. Porque quando a gente olha os anglicanos, os ingleses chegando lá nos Estados Unidos, escravizando os indígenas, dizimando aqueles povos, escravizando um monte de negros. Inclusive, década de 60, 70, a Ku Klux Klan ainda matava. E eles faziam o culto deles a Jesus, né? Oravam e saíam na madrugada para enforcar negros nas árvores e tacar fogo. Eles gostavam de fazer isso aos sábados, às sextas, para no dia seguinte as pessoas se depararem. Inclusive tem uma série na Netflix que saiu agora contando um pouco da história da Ku Klux Klan. Eu não assisti ainda, eu quero dar uma olhada para ver se é interessante. Mas eu assisti muitos filmes assim. E é uma coisa horrível. E eram cristãos. São cristãos. A Ku Klux Klan ainda existe nos Estados Unidos. Então a gente está falando de coisa atual. Não é uma coisa antiga. Então, esses cristãos, eles já mataram mais que o Bigodinho. E pode muito bem um judeu ou um muçulmano apresentar o seu Messias e falar, esse aí que vocês estão dizendo, o Cristo, esses cristãos, são os anticristos. E acaba sendo um argumento forte, porque existem provas históricas desses acontecimentos. Sim. Nós olhamos aqui para o Brasil essa intolerância religiosa. Quantos, né, terreiros de candomblé e de umbanda já foram invadidos por protestantes? Nossa, fanáticos? Exatamente. Destruindo tudo, quebrando tudo. Os próprios conflitos no Oriente Médio, né? Sim. Olhando aí para fora, né? Sim, essa intolerância religiosa é uma coisa, sabe, triste e muito atual. E acaba sendo realmente uma deixa, né, para esse governo do caos fazer o que eles querem. Eles podem muito bem, né, vir
com uma propaganda, que podem trazer o Messias de qualquer um desses grupos, o Mashiach de qualquer um desses grupos, e apresentar como sendo o equilíbrio. Exatamente com uma ideia de controle. E que não tem nada do diabo aí, dá para entender? Que não tem o filho do diabo, sabe? Não tem. Muito embora isso é o que é incutido para a grande maioria da população. Né? E aí que está o medo. Exatamente. Mas as religiões, elas se mantêm, né? Infelizmente, por causa que elas manipulam essas duas emoções, o medo e a culpa. Sempre é o medo e culpa. Eu penso assim, né? Que seria bem diferente os momentos nos templos se o encontro fosse só para agradecer. Só ação de graças. Só gratidão. A gente não tem que louvar a Deus, porque Ele não precisa disso, Ele é todo poderoso. Imagine. A gente pleno de conhecimento, pleno de prosperidade de tudo, exigindo alguma coisa de pessoas que estão com dificuldades em todos os aspectos. É bem essa visão que nós temos, né? Uhum. Eu não sou nada, Deus é tudo na minha vida, então eu louvo, sabe? Eu peço, eu intercedo, sabe? Eu contemplo, eu silencio, porque eu não valho nada. Eu sou um grão de areia. Eu tenho que louvar, bendizer. Eu penso que só tenho que agradecer. Seria uma outra visão de encontros. Porque assim, eu já vivi muito tempo dentro da igreja e é gostoso, é bom, sabe? Você foi seminarista, inclusive, né? Não cheguei a ser seminarista. Eu fiz ser? uma preparação antes de ir para o seminário. É chamado de propedêutico. Uhum. Eu tinha um padre que me acompanhava e aí eu ia ali conversando com ele e junto com ele eu ia entendendo se a minha vida realmente era para ir para o seminário e futuramente me tornar um sacerdote. E nesse processo eu entendi que não seria. Que não serviria, né, para ser um sacerdote. Porque eu pensava assim, olha, obediência, eu tenho um pouquinho de dificuldade. Porque ele sempre falava dos 3 votos, né? Apesar que tem padres que não fazem votos de pobreza, mas eles são aconselhados a viver de uma forma mais simples. Uhum. De não ser pessoas dado a dinheiro. Mas tem muitos que fazem votos de pobreza. Então eu estava ali sendo conduzido para fazer voto de pobreza e eu pensava, pobre, eu sempre fui a vida toda, não tenho dificuldade nenhuma em ser pobre. Assim, obediente, nossa, isso é um pouquinho complicado, né? Mas vamos tentar. Se o bispo falar alguma coisa que eu não gostar, acho que eu dou uma cabeçada nele. Mas vamos tentar. Mas quando chegava nessa questão da castidade, eu falava, não, isso não vou acertar, não. Eu vou ser um péssimo padre, sabe? Então eu melhor. Aí quando eu falei isso pro padre, eu falei, padre, eu estava avaliando tudo e eu não vou conseguir. Ele falou, então seja um bom marido. Eu entendi que ser um bom marido seria uma coisa deprimente. Credo, eu não fui tão bom para ser um sacerdote. Agora só serve ser um bom marido. Eu vou ser um bom marido, então, né? Já que você não pode ser um profissional, seja um meio oficial, então, bonzinho, sabe? Medíocre. Uhum. Eu falei, então tá bom, então do é isso. Mas eu falei, melhor ser um bom marido do que ser um péssimo padre, eu pensei assim. E desisti, né? Desisti dessa vida sacerdotal. Mas foi um período, assim, onde eu trabalhei muito a parte, sabe, do coração, sabe, do cardíaco, dessa reforma íntima, como é dito dentro do espiritismo. Sim. Foi um período onde eu pude exercitar bastante a questão da consciência. Então, eu não olho para a religião como uma coisa perdida, né? Como Marx coloca, né, o ópio da sociedade, ou como Freud, né, que diz que é uma manifestação ainda na nossa criança, que está buscando fantasias, né, um devaneio. Eu não vejo assim. Mas essa manipulação da culpa e do medo é um grande problema. Porque faz com que a gente fique sempre coagido, né? A gente não vai para a igreja porque a gente está feliz e a gente quer agradecer. A gente vai para a igreja com medo. Tinha um padre que no final da missa, ele falava, gente, domingo sem missa, semana sem graça. E eu não gostava. Enquanto as pessoas riam,
Eu não gostava daquilo, porque sem graça é um desgraçado. Então, se você não vai à missa, você é um desgraçado. E se eu não quero? E o que é, então, das outras religiões? Interessante que a religião Yorubá, quando chega aqui no Brasil, eles trazem o orixá, o Exu, e numa das suas imagens ele é representado com um falo bem avantajado. Assim como os muitos deuses de outros povos. E deusas, né? As deusas são representadas com ancas, né? Bem avantajadas e às vezes grávidas, né? A gente vai lá para períodos dos Paleolítico, Neolítico, encontramos pinturas, né? E até mesmo algumas estátuas, imagens de Deus com o falo bem ali e a deusa com ancas, mostrando a fertilidade, né? A vida, essa é a representação. Mas quando os católicos olham para o Exu, falam, isso é um demônio. E demonizaram o Yorixá. Sabia que lá no Yorubá não tem demônio? Não tem antítese. O Deus Todo-Poderoso e Criador e esses deuses que estão junto com ele, cada um atuando numa realidade, eles não têm um algoz. Uau! Uma vez eu vi uma Yalorixá falando, cristãos, para de perseguir a gente, dizendo que a gente cultua o demônio. Na nossa religião não tem demônio. O demônio é de vocês. Eu achei aquilo o máximo. E é verdade. Essa construção do demônio foi vindo, né? E eles precisaram construir esse demônio para tirar de Deus esse Ra. Uhum. E o dualismo persa ajudou para isso. Sim. O demônio possibilitou personificar isso. Exato. E esse demônio tem um filho. No Apocalipse, aí vem o filho do demônio. Você imagina só, pegando essa análise muito interessante sua, né, de que a religião vai se basear na culpa e no medo. Você imagina o medo que a figura do demônio tem e você ainda pensar que um filho dele pode caminhar sobre a terra. Sim. O tamanho do desespero, né, que isso causa, né? Exato. E existem várias vertentes. E a manipulação que isso permite. Exato. E existem várias vertentes teológicas, né, que nasceram depois, né, do protestantismo, da reforma protestante. Um deles foi o Calvino, João Calvino. Ele vem, claro, pegando esses textos bíblicos, né, essa história de Esaú, que mostra a questão do escolhido, daquele que está realmente o eleito e aquele que foi realmente rechaçado desde o princípio. Ele pega algumas narrativas de Paulo, porque o Paulo é aquele que realmente fala forte sobre essa questão dos predestinados. Então, o João Calvino, ele começa a sua narrativa falando disso, da tulipe, sabe? Dos 5. E essa predestinação. Até aqueles que foram predestinados para serem salvos, eles não podem resistir. Exemplo, se eu estou lá no livro da vida, se o meu nome está lá, e eu falo a minha vida toda, eu não quero esse Deus, eu não quero esse Jesus, eu não quero, vai chegar uma hora que eu vou falar assim, eu quero. Eu não consigo. Porque é mais tá forte do que eu, porque o meu nome está lá. O meu nome está lá. Um resumo, né? Mas depois vem Armínio. Aí o calvinismo e o arminianismo. Ele já contradiz completamente a narrativa de Calvino. É a antítese. Ele já vem com uma outra narrativa que a gente pode sim resistir essa salvação. Que não existe os eleitos para ir para o céu. Ele até pega alguns textos, né, como Jesus, quando Evangelho de João, né, quando ele olha para Jerusalém, a narrativa bíblica, ó Jerusalém, como eu gostaria de acolhê-los, como a galinha acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas vocês não quiseram. E o versículo mais curto da Bíblia está, e Jesus chorou. Então Armínio, ele pega esses textos e outros, esse texto e outros, né, para provar que é possível resistir essa salvação. Olha só, quantas correntes teológicas existem. Baseadas numa mesma raiz, né, inicial. Sim. A gente pega
essa situação que acontece, né, que é muito triste aqui no Brasil, o feminicídio e violência doméstica, na estatística, a grande maioria são mulheres cristãs. Aí você pergunta, mas por quê? Ah, não, porque o Brasil existe muito mais cristão do que qualquer outra coisa. Não. Além dessa estatística, são mulheres cristãs. Porque essa submissão, essa ideia, volta para casa, seu marido está quebrando tudo, volta para casa e ore pelo teu marido, minha irmã. Você não está orando corretamente. Dobra teu joelho. Foi o marido que Deus te deu. Você não orou? Deus te deu essa cruz. Então sofra no seu casamento. Assim como Cristo sofreu por nós. E morreu por nós. Essa narrativa está ali. De pano de fundo, sabe? Uhum. Não é nas entrelinhas, não. É direto. Mas está ecoando na cabeça dessa cristã. E ela volta para casa. E é morta. Vai falar com o pastor ou com a pastora. E é diferente as igrejas na Europa. É diferente as igrejas nos Estados Unidos. Não tem isso. Mas aqui da América Latina, com todo esse atraso, essa é a narrativa. E é interessante também que pacientes, né, psiquiátricos, a grande maioria são cristãos também. De tanto serem reprimidos por medo e culpa. Medo, culpa, o diabo vai te carregar. Eu, como terapeuta, como eu atendo cristãos? Como eu atendo cristãos? E todos com a mesma narrativa. Reprimido toda a vida na sua afetividade, na sua sexualidade. Com medo do inferno. Uma inadequação total. Tudo que ele pensa ou faz está errado. E para... Calma. Não, mas está escrito na Bíblia. Eu entendo. Mas olha, isso aí tem uma manipulação aqui, tem uma manipulação ali. Sério, Não, fica tranquilo. Ah, mas como eu posso ficar assim tranquilo e ir para o culto, e ir para as missas, né? Porque lá eu escuto essa narrativa. Eu falo, continue indo, mas não pegue isso para você. Você gosta de estar? Gosto dos meus irmãos, gosto de estar com os meus amigos. Então, tudo bem. É só você não pegar isso para você. Não vá para a missa ou para o culto pensando que o diabo vai te carregar. Porque por trás disso se revela, então, uma manipulação no micro, né, pegando um caso de pacientes seus, né, de uma realidade que você enfrenta como terapeuta, e no macro enquanto sociedade, né? Exato, exato. Então, assim, tem esse lado, né, que nós vemos, principalmente dentro das religiões cristãs, que estão sempre trabalhando. E o medo, né, da igreja ficar fechada. Porque é um dogma. Sabia que é um dogma acreditar no demônio? Sim. Eu não sou um bom cristão se eu não aceitar esse dogma. Sim. É incrível isso. São pilares para a igreja católica e para outras igrejas cristãs. Né? Se tirar o demônio, não tem o cristianismo. Parece que não tem Jesus. Não tem. Não tem as bases da religião. Precisa, né? Para ter o Ahura Mazda, tem que ter o Arimã. Sim, sim. Tem que ter. Muito, muito, muito interessante. Ô, Léo, eu não sei se eu estou conseguindo atender as dúvidas que o pessoal está trazendo. Alguma pergunta, alguma dúvida, se você puder separar alguns pontos para a gente, por favor. Até para a gente trazer aí, para você que está acompanhando em casa. Me conta se vocês estão conseguindo acompanhar aí esses pontos, porque o Cássio vai costurando assim, lá e cá, lá e cá. Se para vocês está ficando claro esses pontos e as dúvidas que vocês tenham, para que a gente possa tirar hoje e sair para essa sexta-feira com a informação mais nivelada, né? Sem tanto medo, sem tanta culpa, sem tanto receio, mas com uma visão. Trabalhei com um cara que falava assim, para a gente tomar boas decisões, a gente não pode ter a visão de árvore, a gente tem que ter visão de floresta. Então, eu gostaria muito que o nosso público hoje pudesse sair com uma perspectiva mais de floresta do que de árvore, em cima de toda essa história, né, em cima de todo esse medo que foi criado em cima da figura do anticristo, né? Ah, tá. Coloca pra gente, então. Um ponto que o pessoal está trazendo muito é sobre uma entrevista que o presidente de Dáquila
Urandir Fernandes de Oliveira, concedeu a um canal, o canal do André de Pierre, falando um pouquinho sobre isso. Cássio, você gostaria de comentar? Eu não sei se você teve a oportunidade de assistir esse conteúdo, se você gostaria de comentar. Eu adorei esse podcast, essa entrevista. Foi legal, né? Porque, olha, o nosso presidente ele foi capaz de resumir 30 anos ali, de uma caminhada fantástica e de exercícios maravilhosos que ele vem ensinando pra gente nesse decorrer desses anos, né, para que a gente possa libertar as nossas mentes. Sabe, o exercício da janela que ele ensina ali, você volta lá no passado e você pode construir várias realidades diferentes para você. A janela temporal. Nossa, esse exercício mudou a minha vida. Que legal. A concepção que eu tenho da minha pessoa hoje, curando questões do passado, sabe, alterando situações que me traziam muitas dores, foi incrível, sabe? E essa questão quando ele traz, né, da apresentação desse, né, que as pessoas ficaram Messias, assim, né? esse Messias, mas que não é Jesus. É o Messias de quem? É o Messias dos muçulmanos? Mas o Messias dos muçulmanos, pra gente, é quem? É o anticristo. Se a gente olhar dessa maneira que eu apresentei aqui, que a gente está conversando, tem alguma coisa pra gente ficar com medo? Não. Se estão querendo implantar uma forma de sistema... Porque se a gente olhar para esse cristianismo da maneira que está estruturado, não é assustador para muitas pessoas? Tem texto na Bíblia que, né, os cananeus falam assim, não me fale Javé. Fale qualquer coisa, mas não me fale esse nome. Pelo amor de Deus, que medo. Ué, os povos conquistados, eles olhavam para Javé como o algoz. Era uma coisa aterrorizante. Então eu penso que não tem do que a gente se preocupar, do que a gente ficar com medo. A gente tem que se estruturar sempre para ver quem é que está no comando. O que ele está trazendo? Tem alguma coisa que é interessante? Se tiver alguma coisa que não seja interessante, eu descarto. Entender que existem parcerias muito maiores também que chancelam o trabalho de Dáquila, né? Eu acho que esse ponto o presidente também foi muito feliz. Essa entrevista, pessoal, foi concedida num canal do André de Pierre. Ele já teve na TVCH, um querido, ele fez uma entrevista brilhante. E tem um momento em que ele fala assim, olha, eles temem, eles sabem da parceria que nós temos, o presidente Dáquila fala. Eles sabem que essa parceria que nós temos é uma parceria muito maior. Sim. Porque são os translúcidos, os que já não morrem mais e que conhecem, inclusive, as comportas, as saídas. Exato. Então eu penso assim, não tem do que a gente ter medo. Porque a gente já está mergulhado no sistema de governo de caos que está oprimindo o povo já há muito tempo. Com todas essas coisas horripilantes que eles estão lançando, né? A cada ano, a cada momento. E Dáquila tentando fazer seu contraponto, né? Exato. Tentando levar o governo do bem, tentando levar a boa nova, né? Exato. E às vezes o que acontece é como Jesus querendo passar na Samaria e ele precisou negociar. E às vezes a gente vai ter que negociar com esse pessoal. É uma analogia interessante. Às vezes a gente vai ter que fazer. Então é interessante, né, a gente encontrar uma estratégia. Quando Jesus ele conversa com a samaritana, que eu falo que é o chaveco da face da terra, a samaritana estava lá no poço de Jacó e Jesus chega para ela e fala assim, me dá um pouquinho de água. O judeu não conversava nem com a judia, né, nem com a mulher judia. Quanto mais com uma mulher samaritana. E ela vira para ele, mas peraí, como que você está me pedindo água? Você é judeu? Eu sou samaritano. Ele fala, mas se você soubesse quem é que está te pedindo água, você que ia me pedir. E eu te daria uma água que nunca mais você teria sede. E aí ele pega e conta tudo da vida dela. Ele falou, vai lá chamar teu marido. Ah, mas não tenho marido. Verdade, você já teve 7 maridos. E esse marido que está com você não é teu. Era marido de quem, então? A gente pergunta se não era marido dela. Ela fala, nossa, eu vejo que você é um profeta. E aí ela logo pergunta onde é o lugar certo de adorar. É lá no Monte Garizim? Porque os nossos pais adoraram lá. Mas vocês construíram o templo em Jerusalém. A visão deles, dos samaritanos, era diferente da visão dos judeus. Era diferente.
E uma grande ironia do destino, né? Depois que destruiu o segundo templo, os judeus não fazem mais a festa da Páscoa, eles não mais imolam o cordeiro. O único lugar que alguns judeus vão hoje para matar a saudade dessa época é no templo dos samaritanos, lá na Samaria. Ironia do destino, né? E aí essa conversa de Jesus com a samaritana me traz coisas interessantes também, porque ela pergunta onde é o lugar certo de adorar. E Jesus fala assim, já vai chegar o tempo. Na verdade, esse tempo já chegou, onde os verdadeiros adoradores de Deus vão de adorá-lo em espírito e em verdade. Que não tem templo, que não tem povo, que não tem, sabe, placa de igreja. O de Cristo, o anticristo, o Messias e o contra o Messias. Não. Essa liberdade, né, que não importa que placa que seja, se é no Monte Garizim, se é em Jerusalém, é aqui. A liberdade está aqui na mente. E isso, para mim, é interessante. É essa liberdade que é interessante. Então, quando eu olho para essa situação, né, desse diálogo de Jesus com a samaritana, Jesus ele conseguiu entrar na Samaria por causa da samaritana. Ele teve que dialogar com o inimigo para conseguir acessar um caminho importante, algo que precisava. É como a gente pagar um pedágio, né? A gente gosta de pagar pedágio, ainda mais quando aparecem uns pedágios de R$27. Mas traz essa perspectiva da negociação, né? Mas a gente precisa pagar o pedágio. A gente tem um caminho a traçar. A gente tem um objetivo, nós temos um alvo lá na frente. Nós estamos de acordo com o pedágio? Não. Não estou. Mas por hora eu pago. É uma boa perspectiva, viu, Cássio? Me trouxe uma... Foi muito interessante quando o presidente explicou, mas da forma como você detalha para a gente agora, traz uma perspectiva ainda mais interessante do posicionamento do Durandir. Lá e na entrevista que ele concedeu. Porque às vezes, sabe, a gente olha e vemos somente caos, né? Sim, ou então só vê a camada superficial disso. Sim. É nesse sentido que você traz ao comparar com essa passagem, né, de Jesus com a samaritana, a gente sai da camada superficial de bom e ruim para a camada da negociação, entendimento e a visão da estratégia lá na frente, sabe? Sim. Muito Você legal. vê que João e Tiago queriam tacar fogo, né, na Samaria logo. E Jesus, ele montou outra estratégia. Ele vai lá, peraí, eu vou conversar com essa mulher aqui, ó. Essa daqui vai espalhar de mim para todo mundo e nós vamos ser bem acolhidos na Samaria. É uma estratégia. Quando nós fomos fazer uma expedição para a Bolívia, o presidente foi com dois carros, se não me engano eram 2 S10 preta. Uma ele estava dirigindo, a outra estava com uma outra pessoa. E eles queriam arrancar da gente umas propinas. E a gente falou, não vamos dar propina não. E eles começaram a inventar um monte de coisas impedindo a gente de entrar na Bolívia. Ainda bem que ele não pediu pra gente tacar fogo nos bolivianos, né? O presidente não falou isso. Que horror! Ele falava, paciência, gente, vamos ver o que vai acontecer. E a gente esperando na fronteira, esperando. E os federais toda hora vinham e falavam uma coisa e falava outra. E pegava documento. Nós ficamos umas 5 horas lá. A gente, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E a gente tinha palestra para fazer numa escola. A gente tinha atividades já marcadas. Hotel que tinha que chegar para dormir e para outro dia seguir caminho. Eles não deixaram entrar com os carros. E aí nós tivemos que alugar umas vans deles lá em cima da hora. A gente já com fome porque não tinha onde comer. Comendo umas bolachas ali de uma luta. E a gente, meu Deus, que caos! E aí tivemos que conversar, acertar tudo e deixar a gente entrar. Vocês vão ter que alugar essas vans aqui, então, deixa os carros aqui. Tivemos que aceitar pelo menos essa negociação. Alugamos as vans deles e seguimos. Quando nós chegamos na escola, fizemos a palestra e tal, isso no dia seguinte. E depois adentramos para um lugar chamado Samaipata, um lugar maravilhoso, que quer dizer descansar nas alturas. Depois de tudo isso, a gente estava lá, descansando nas alturas, o nosso amigo Edibel chegou. Olá! A gente, oi, Edibel.
o que aconteceu lá? Ele perguntando. Ah, gente, eu brinquei com aquelas crianças, eles não deixaram, gente, subir, tava tudo difícil e tal. Ele falou, mas vocês fizeram tudo direitinho, sabia? Vocês conseguiram fazer do limão uma limonada. Aquela situação de caos, vocês transformaram em cosmos. E esse dualismo, nós vivemos. Às vezes a gente vai ter que negociar com quem a gente não está querendo negociar. A gente vai ter que conversar com quem a gente não está querendo conversar. A gente tem que pensar lá na frente, sabe? Às vezes a gente vai ter que aceitar alguma coisa que a gente não está querendo aceitar. Mas tem lá na frente muita gente esperando a gente. E a gente tem que chegar lá. Aí quando chegar lá, nós vamos descansar nas alturas. Samaipata. Nós vamos para Samaipata. Muito bom, muito bom. Léo, mais questões aí que de repente a gente não atendeu? O Léo vai me mostrar aqui. Ah, que legal. Desculpa! Ah, querido Décio. Aqui ficou muito legal. Ó, botou até as pintinhas na minha camiseta. E eu fazendo a propaganda do PDM Digital. Exatamente, Prosperidade exatamente. para todo mundo. Olha, ele não esqueceu de colocar aqui a minha aliança. Olha ali, ó. Olha mostrando só. que eu sou um homem comprometido. Comprometido, inclusive legitimado nesse compromisso, né? Exatamente. Falando isso, meus parabéns pelo casamento. Muito Parabéns, obrigado. Janine. Foi tão bonito, eu acompanhei pelo Instagram. Obrigado. Ó, para quem não conhece, o Décio, ele faz um trabalho belíssimo no Cartoon Dáquila. Vocês estão vendo aqui o @ do perfil dele para vocês conhecerem e acompanharem. E é assim, tem vezes que... Opa, meu microfone estava virado. E é assim, de vez em quando ele está assistindo as nossas lives, se entusiasma com o tema, se entusiasma com o assunto e nos presenteia com momentos como esse aqui. Inclusive, ele está com uma iniciativa super legal agora, que é o Gibi do Bilu e sua turma. Ele lançou... tem o Cássio! Tem o Cássio, eu me lembrei. Tem o Cássio! É uma iniciativa super legal, que trabalha algumas pessoas de Dáquila, inclusive, mas o mais importante é que ele traz muito conhecimento com atividades lúdicas para as nossas crianças. Então você pode entrar em contato lá no Cartoon Dáquila, Cartoons Dáquila, perdão, para você buscar informações sobre isso. A gente fez, inclusive, um videozinho lá na TVCH falando um pouquinho sobre essa iniciativa, que é muito legal. Um beijo grande pro Décio, um beijo grande para a esposa dele. Abração, viu, Décio? Que são sempre muito carinhosos aí com a TVCH e com o Cássio. Sim, são demais, eles são demais. Nossa, ficou boa, Ficou boa. mesmo. Ficou boa. Adorei. Ó, tem até a plaquinha do ecossistema Dáquila. Mas ele é muito bom e rápido, né? E detalhista. E rápido. Olha lá, botou nosso amigo ETzinho, ó. Ele é muito bom. Muito bom, botou a capivara do Muito legal. 067 Vinhos, muito bom. O Décio falou assim, ai, se eu esqueço dessa aliança. Eu apanho em casa. Décio é danadinho, te aliviou. Amigão. Muito bom, muito bom. Mais pontos, Léo, que de repente... Bom, estamos caminhando aí para quase 2 horas de live. Atendemos algumas questões. Tem perguntas assim, gente. Eu peguei uma pergunta assim: se o Messias chega em 2025, eu não vou entrar nesse mérito porque é difícil cravar essas coisas. É muito importante. E aí, Cássio, para a gente finalizar, eu gostaria que você pudesse deixar uma mensagem para as pessoas nesse aspecto, assim, a importância do entendimento do momento atual, assim, de coração aberto, e entendendo que levar a boa nova é muito mais do que essas narrativas aí que a gente fica acompanhando aí das disputas religiosas e muito, muito para cima das religiões, né, Cássio? Bom, eu quero deixar uma mensagem para as pessoas, né, que a mesma mensagem do nosso amigo Edibel, né, o buscar o conhecimento, a frase do nosso amigo JC, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, porque a gente tem que se libertar das mentiras, sabe, do excesso de culpa, do excesso de medo, porque isso escraviza. As pessoas têm medo do anticristo como uma pessoa, né? E elas ficam esperando, né, que o filho do demônio que não existe, que ele vai trazer o mal para a terra. E a gente deixa de olhar para tantos anticristos que estão aí.
fazendo o mal todo o tempo. Sabe? Gerando escassez ao invés de abundância. Gerando morte ao invés de vida. E a gente fica deixando esse povo atuar. Nós não levantamos contra esse sistema que já está aí, que é um sistema anticristo. E a gente fica esperando alguém, um filho de um demônio, que vai vir com chifres e uma cauda e que vai trazer realmente dor para a humanidade. Será que a gente tem que esperar mais dor? Já não basta o que tem, né? Será que a gente vai se condicionar a isso também? A gente sabe que o caos está aí e a gente sabe que esse governo do caos, ele está preparando mais caos ainda. E o que nós vamos fazer? Sentar e chorar? É como diz um provérbio, né? Tempos de crise, uns choram, outros vendem lenço. Nosso amigo Edibel falou assim, quando tiver o caos, o que vocês vão fazer? Vocês vão resgatar? Ou vocês serão resgatados? A gente gritava, vamos resgatar! Ele falava, tem certeza? Então a mensagem que eu quero deixar para mim, para vocês, é que sejamos luzes. Não importa, né, aonde, ou como, ou para quem. Sejamos luzes, sejamos assim, um farol para essa humanidade, né? Que seja assim uma luz de equilíbrio, de libertação, de prosperidade, de alegria, de gratidão, com, vamos dizer, quase nada de medo e quase nada de culpa. É isso que eu deixo como mensagem. Nossa, mas você premiou nossa sexta. Premiou nossa sexta, Cássio. Que aula, cara, que aula. Olha, eu conheço o Cássio. Você sabe que quando eu entrei no antigo projeto Portal, o primeiro atendimento que eu fiz foi com você. Nossa, que privilégio. 15 anos. Faz tempo. 15 anos? Deve ter uns 15 anos isso já. E, então eu tive a grata possibilidade de ver o Cássio em muitas fases da vida dele, né? Em muitos lugares, né? E quando a TVCH foi inaugurada, uma das primeiras gravações que a gente tem é do seu trabalho. E depois a gente fez entrevistas online. Sim. E depois a gente viu você desenvolver, aprimorar teu canal. Então, eu já vi muitos momentos seus, mas é muito legal conversar com você, Cássio, porque é um outro compasso que você traz hoje, sabe? Sim. Um outro compasso que você traz hoje. E eu acho que ele acalma corações. No final das contas, acalma corações. Mas não uma calma resignado, uma calma de ação, de que a boa nova a gente constrói. Exato. E que nosso papel não é de ser resgatado, é de resgatar. É uma escolha, né? É uma escolha, é uma escolha. Levar a boa nova é uma escolha. Uhum. E eu acho que essa percepção fica muito forte para mim e eu espero que fique para você que está em casa, para você que nos acompanhou até agora. Então, assim, muito obrigada, Cássio. Agradeço. Cássio está de passagem por Campo Grande, voltando para São Paulo, não deixou de passar aqui para conversar com a gente, para demulhar o milho com a gente. É um compromisso. Um dia desses, um amigo pegou umas filmagens antigas, né, da TVCH, que estávamos juntos, e ele falou, nossa, Cássio, você era jovenzinho aí, quantos anos? Eu falei, nossa, eu tinha uns 15 anos, mais ou menos. Era muito jovenzinho, tinha uns 15 anos, lá nos primórdios da TVCH. Lá em Gênesis. Mas é muito bom mesmo, sabe, essa história. E eu fico muito feliz de vê-los, né, nesse movimento. Toda vez que eu vejo você, o Léo, sabe, nessa tarefa tão maravilhosa, em todos os lugares, sabe? É no carro voador, é em Ratanabá, é aqui, é ali, tá lá, né? Então, eu falo, gente, a gente viu isso nascer. E hoje nós estamos aqui num estúdio todo chique, né? Todo estruturado. E é o primeiro podcast que eu faço. É a primeira vez que eu estou... Olha, que privilégio. É um privilégio. É a minha primeira vez numa estrutura como essa. Porque a gente sempre faz por live, né? Eu estou em casa, vocês estão lá na casa de vocês. Mas eu gostei muito dessa estrutura, do espaço, sabe? É bonito ver Dáquila, né? Dando passos assim. E nós temos muito mais a fazer. Sim. Muito mais a fazer. Sim.
Que bom que as estruturas estão crescendo, porque também a possibilidade de levar mais pessoas também torna-se maior, né? Então, assim, muito obrigada, Cássio. Uma ótima viagem, inclusive, para vocês amanhã. Muito obrigada por ter cedido esse tempo, né? Vindo de uma atividade de campo. O Cássio tem um monte de responsabilidade lá nas atividades, ele conduz aí os caduceus, né? As pessoas que estão chegando pela primeira vez. Junto com uma equipe, né? Não sozinho. Junto com uma equipe, né? Mas eu comento isso porque deve estar cansado e super acolheu o nosso convite. Então, muito obrigada por isso. Muito obrigada também, Janine, que veio nos acompanhando. Obrigada, equipe da TVCH, que esteve com a gente. Obrigada você, principalmente, que esteve aqui. Porque o nosso trabalho só faz sentido quando ele, de alguma forma, conversa com o coração de vocês. Então, espero que esse conteúdo de hoje possa inspirar vocês, principalmente nas ações e atitudes que vocês vão tomando aí ao longo da jornada de vocês. Desejo uma sexta-feira abençoada, de muito descanso, de muito relaxamento. E a gente se encontra, porque aqui a gente não para, na segunda-feira. Na segunda-feira, meu bate-papo é com o Cris, lá do Força BR. O Cris está com umas ideias, assim, primeiro questionando um pouco essas narrativas que as HQs vêm fazendo com os nossos pequenos, crianças e adolescentes. Então, você que é família precisa estar comigo nessa segunda-feira. Ele está com umas ideias aí de contar as histórias dos dimensionais. Então, eu convido vocês para a gente conhecer um pouquinho mais essa história juntos, porque eu vou conhecer junto com vocês. Assim que sair o link dessa live, o vídeo, a divulgação, vocês sabem, o Instagram é o nosso espaço, mas se você quiser ficar pertinho, vai lá para o Telegram, porque lá é o primeiro lugar que eu vou avisar essa informação. Então, muito obrigada, não deixe de curtir, compartilhar o nosso conteúdo. A TVCH saiu aqui firme, contando a boa nova de Dáquila para você. Nos acompanhe, nós somos a TVCH e estamos cada vez mais perto de vocês. Até a próxima.